uma vez, né, conversando, o pessoal fala, porque se um bolsonarista vir me chamar, eu não saio. Não, a menina falou que saiu, ela era branca, ela falou que saiu, não sei o quê, e aí ela brigou. Eu falei, tá vendo, acontece mulher negra, que um homem bolsonarista, ele nem chega perto, né? Porque o próprio Bolsonaro já falava, né, que jamais o filho dele namoraria uma mulher negra. Viu a vantagem? Eu ainda brinquei com ela, viu a vantagem? Se chegou em mim, algumas coisas eu já sei que não vai ser, né? Então, isso tudo para brincar, né? A gente fala num tom de brincadeira, é que isso sempre houve, tá, gente? Assim, essa pessoa vai entrar, né, no mesmo elevador, né? Então, assim, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade única de realmente entender. Temos essa, como os alemães fizeram, olha, gente, e ontem até o Greg News foi sobre isso, depois procura. Ele chegou, ele colocava na escola, mostrava, tá vendo? Olha, teve nazismo, viu, gente? Ó, para as crianças já saírem sabendo que, olha, tá vendo? Olha o que fizeram, né? A gente tem uma chance de ouro, que é essa, de entender, olha, realmente é assim, desde a escola, a creche, até a faculdade, né, até o pós-doutorado, tá vendo? Olha, gente, é isso, nossa sociedade é assim, a gente vai ter que mudar. E é tanto um processo de educação, de autoaceitação de que a nossa sociedade tem uma parcela de, no mínimo, 30% de pessoas assim, né? E isso tem que ser, ao mesmo tempo, de educação e de combate e punição. Aí vai entrar o direito, né? Que ela falou, o direito vai ter que entrar em legislações que sejam mais combativas e mais rápidas, né? Que não adianta julgar hoje e o cara recorre. Depois não sei o quê. Já foi. O caráter educacional da punição daquela pessoa, né, de mostrar, tá vendo? Olha, não pode chamar de macaco, olha, não pode chamar de tal coisa, não pode maltratar, tem que estar lá, porque se a pessoa recorre, é sigilo de justiça, né, como a gente vê, em sigilo, quem foi a pessoa que eram os nazistas? Quem foi? Tem que aparecer a foto dessa pessoa, do mesmo jeito que faz com o negro, que é do tráfico, né, que quando é filho de gente de classe branca média aqui do Mackenzie, nunca aparece, já viram isso? Nunca é traficante, né? É sempre o suspeito e não aparece a foto. Presta atenção. Não tem foto, não tem nome. Eu acho que a justiça, o direito está aí, tem que mostrar. Ó, essa pessoa, tá vendo? Essa aqui que foi apreendida com o nazismo, com isso aqui. Porque se a gente não tiver punição, gente, vai valer a pena. Como vale a pena? Se a gente for pensar agora, ó quanto tempo que o cara da minha faculdade, que enganou um monte de gente, e tem mais coisa nisso, tá ganhando e fazendo o dinheiro dele correr, né? Sabe-se lá Deus aonde, sem pagar o professor. Entende? Então, o direito entra nisso. Ou tem punição dessas questões, a questão... percebam que até essa legislação do que é injúria racial e racismo já virou debate, né? Já ficou brando. Não é bem assim. Tem a imagem, tem a foto, tem não sei quem, mas não é bem assim. Aí, se a pessoa tem acesso a um bom advogado, enrola. Ou a gente tem uma mudança nisso, gente, ou eu não consigo ter esperança. Nesse processo, eu sou pessimista, porque se não tem punição, gente, não tem como a gente mostrar, talvez, para uma criança, tá vendo? Não pode, né? O outro está fazendo, não está acontecendo nada, então vou continuar fazendo também. Então, eu acho que o direito entra aí, com certeza. Maravilha. Disse tudo, então a gente está quase me dando o título de doutor honoris causa em Ciências do Direito. Já há mais de 20 anos que eu estou nessa luta, professora Cíntia, para desconstruir uma ideia do academicismo na formação do direito. Primeiro, de que a sociedade ela é extremamente ideal. Não é. Há um afastamento brutal e violento entre a desigualdade que bate às nossas portas e a construção e a narração de uma sociedade livre, justa e solidária. São duas realidades distintas. Eu diria que uma é paralela e a outra é que nos violenta porta fora de nossas casas. Amiga Cíntia, gratidão, muita gratidão. Você nos ajuda a desconstruir, eu peço que alguém que está com o microfone ligado, que desconecte com o microfone. Você nos ajuda a desconstruir
a falsa impressão de muitos e muitas de que o direito ele pode se arvorar da permanente posição de determinar como todos os setores da sociedade eles devam se organizar. Quando falamos de regulação econômica, quando falamos de princípios da administração pública, quando o artigo 37 trata de moralidade administrativa, quando os setores da saúde lutam através do sistema político, muitas vezes com uma voz silenciada, e uma subtração de direitos trabalhistas, o problema não é só do direito. O problema é, antes de tudo, de uma decisão política, da circulação do poder. Então, a geopolítica, o nosso convite é que nós fortaleçamos a reflexão do direito como a ciência transversal à economia, à ciência e tecnologia, às políticas e as estratégias de segurança e defesa nacionais, a riqueza multidimensional que o conhecimento que o direito quer colonizar e normatizar, com a promessa de universalidade, todos são iguais perante a mim, o direito, de fato, então, o direito silencie para as outras ciências quando o direito pretender emitir um juízo de valor sobre proteção ambiental, por exemplo, sobre a dignidade superlativa. Então, minha amiga Cíntia, duas pequenas reflexões suas que eu gostaria de ouvi-la para enriquecer a formação dos nossos doutorandos e doutorandas aqui, mestrandos e mestrandas. E a Ana Paula está sorrindo. Ana Paula, não são perguntas, são contribuições. Não faça isso com a nossa convidada. Minha amiga Cíntia, compartilhe aqui para a gente, de modo breve, se for possível, quais foram os dois grandes desafios seus no percurso metodológico, na construção e no recorte das suas pesquisas. E, por fim, publicamente, te parabenizar pela dimensão do dossiê que veio a público, e faço isso não porque tenhamos aqui contribuído e participado, mas, sobretudo, pela estampa, pela representação e densidade da riqueza de todos os trabalhos, como nos ensina Luhmann, né? As partes sozinhas, elas são capazes de produzir algum resultado, mas a sinergia de todos os elementos, de todas as partes, é capaz de produzir alguma coisa que sozinho, a pesquisa do Chay, do Vitor, Fernanda e da Karine, essa pesquisa seria incapaz de trazer grandes resultados ou outros precisos resultados. Então, eu gostaria de ouvir de você, que exerceu com maestria essa posição de ser a editora-chefe de um processo editorial muito rigoroso, porque a gente precisa te dizer o seguinte: a gente tem um certo hábito de submeter trabalhos por aí, mas somos muito gratos porque, de fato, o processo editorial desse dossiê exigiu que nós quatro fizéssemos muitas reuniões de trabalho e fizéssemos pelo menos umas 7 revisões substanciais do texto final. Isso, até então, eu posso te afirmar, não é coisa recorrente. Então, parabéns. E aí eu queria que você pudesse compartilhar com os colegas que agora estão nesse processo de produção, submissão científica acadêmica, você, na posição de chefe editorial, 2, 3 conselhos práticos para dizer, amigas e amigos, façam isso e deixem de fazer isto. Foquem nisso, para não perder energia. Só como um exemplo, a gente recebeu lá de um dos revisores que o trabalho tinha muitas citações, e o trabalho só tinha 2. Nós eliminamos. O trabalho foi entregue sem nenhuma citação. Só para dar um exemplo. Qualis A. Certo? Então, Cíntia, 2 desafios que você pode dizer para os colegas: olha, eu encontrei isso aqui como desafio e eu superei dessa maneira. E, como chefe editorial, eu dou 2 tips, dar aqui 2 dicas para os nossos colegas, e fica minha gratidão, meu apreço, você tenha certeza sobre isso, essa tarde maravilhosa. A gente tinha pensado para 1h30 e já vamos aqui alongando, pedindo todas as desculpas a você, do seu precioso tempo, dos demais colegas. Já vamos chegando aí a quase 1 hora a mais daquilo que foi planejado. Minha amiga Cíntia, por favor.
primeiro lugar, queria muito agradecer vocês, não sei se é o encerramento já, mas olha, foi uma das melhores participações que eu já tive, assim, né? Assim, eu tô. Primeiro, eu quero que vocês entendam que eu tô no começo, tá, gente? Eu falo pro meu terapeuta que às vezes a minha cara de pau, às vezes é o limiar da loucura, às vezes, sabe? Da falta de noção. Sabe pessoa sem noção? Porque todo esse processo começou fazendo spam para pessoas, né? Eu acho que eu fui tão. Foi um processo tão. Foi tão difícil o doutorado, para ser bem real. Foi difícil. Eu chorei muito nesse doutorado. Acho que eu chorei tanto que. Mas não é um choro legal. Tem choros bons, né? E tem choro ruim. Era choro ruim, sabe? De lidar com racismo, de lidar com silenciamento, né? Da pessoa falar que esse tema não tem nada a ver, né? E eu falo isso, sabe? Não é por ressentimento, mas eu acho que se é um programa de estrito senso, a gente precisa se conscientizar do que a academia faz com as pessoas, né? Até hoje existe isso. Não tem políticas de você colocar uma denúncia. Vocês já viram denúncia disso rolar, assim? Aí numa faculdade, assim, numa USP, no FGV, no Mackenzie, no Estrito Senso, já viu? Pois é. Não tem, né? Porque essas pessoas ocupam lugares de poder e elas, eu fico imaginando quantas ideias são, e eu acho que um pouco da academia brasileira vem disso, né? Ela não fica melhor, né? Aí você está falando do nível de qualidade, porque ela já suprime as pessoas. Já para pensar quantas ideias boas já foram suprimidas com a disso? Ah, isso não tem sentido. Ai, você é mulher, não vou ouvir. Ai, você não é de classe média, né? Não é filho de alguém, então não é fidalgo, então também não vou te ouvir também, né? E a gente faz isso, a gente sabe disso. A gente sabe que a academia é assim, gente. Né? A gente sabe, né? Então, a gente precisa entender que ela é assim e a gente precisa tentar mudar, né? Então, eu falo isso não por ressentimento, tá, gente? Mas a gente precisa mudar. Não pode mais pessoas chorarem para fazer um doutorado. Pessoas chorar. Já viram o número de suicídio que tem? E que as faculdades escondem de pessoas durante mestrado, doutorado, né? Isso existe, gente, aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar disso, que é um processo de aprimoramento de conhecimento, de criação, de tudo, e não de opressão de pessoas, não de uma recriação da senzala. Eu chamava meu doutorado de senzala, tá, gente? Eu falava, lá vou eu. Aí eu lembro que o dia que eu fiz, eu defendi tudo e acabei, eu falei, vou fazer a Chica da Silva, porque eu não aguento. Olha, até hoje eu não consigo pisar naquele lugar, mas, de novo, eu prometi que eu nunca mais pisava lá. E eu não pisei mesmo, de tanto que foi traumático. E eu falo isso porque eu não sou única, eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa. Eu posso ter certeza que eu não sou. Tanto de homem, de mulher, de gay, enfim. E eu acho que programas de estrito senso não devem ser lugares para isso. Então, eu falo isso para a gente se conscientizar, sabe, disso e não reproduzir esse modelo. Bom, desafios. Bom, já falei um, né, dos doutorandos, né? A gente vive num. É o desafio metodológico. Eu acho que primeiro é entender, pesquisar algo que você goste, né? Porque eu acho que tem uma hora, ou que você se identifique, porque são tantos desafios que tem que ser algo, né? Que eu brincava com o meu terapeuta, é o limiar da sem noção, né? Quando eu mandei e-mails para o Chay sem conhecer, sabe? Enfim, essas coisas. Então, e eu acho que quando a gente pesquisar o que a gente tem paixão, que a gente gosta, identifica, é mais fácil a gente cometer essas coisas e a gente tem mais força, né? E se apropria muito na hora de escrever. A hora de escrever, você está escrevendo você, sabe? E eu percebo isso na hora de ler. É impressionante como aparece uma pessoa que se está empolgada com aquilo, né? É óbvio, tem toda uma questão, né? Mas isso aparece, tá? Eu vou dizer uma coisa, quando a gente foi fazer a chamada dessa chamada dessa chamada, ela é em inglês, né? E eu pedi para minha professora, que foi minha professora na época que eu fazia inglês, né? Com os meus 18 anos, eu ainda tenho contato com ela que faz as revisões para mim. E ela falou: Nossa, Cíntia, ela fez algumas considerações sem saber quem eram as pessoas. E a gente teve um senhor papo dali, né? Inclusive falando sobre gênero, sobre o privilégio do gênero, né? Do homem branco, etc. Que algumas coisas apareceram ali. E foi muito legal que ela, sem saber, ela viu isso, sabe, no texto. Então, para entender que realmente falar dessas coisas, de algo que você se apaixona, é bom. Bom, desafios metodológicos, olha, gente, é o que eu vejo quando eu vejo artigos,
tem muita má definição de objetivos, tá, gente? Impressionante como a pessoa, na hora que a pessoa vai apresentar, tá claro, mas na hora que ela define, não tá claro o construto. Sobre o que é? Ah, a gente está falando sobre identidade. Estamos falando sobre racismo estrutural. Deixar isso claro, né? E quem é de ciências humanas, de direito, às vezes divaga, não, fecha ou fecha. É isso. Porque toda a pesquisa vai ficar confusa. Tudo fica confuso, porque o objetivo não foi bem construído. Até o título fica errado. Porque você percebe que a pessoa deu mais ênfase em outra coisa. Isso não está no título. Eu falei, então, isso tinha que estar no título. Se isso aqui era tão importante, tinha que estar lá em cima, né? Outra questão, gente, eu estou no gerúndio, tá? Eu estou batalhando para publicar coisas também, tá? Então, aí fala a outra coisa. Assuntos espinhosos são mais difíceis de publicar, né? Se você não é uma pessoa famosa ou não colocou uma pessoa reconhecida, fica mais difícil de publicar. Gente, eu estou falando a real aqui, gente, a vida como ela é isso, né? Então, é isso. Então é importante entender isso. Então, por isso que eu levo isso como desafio. Então, esses assuntos espinhosos têm que ser artigos muito bem construídos. Que bom que vocês fizeram, né? Porque né, isso dificulta mesmo. Mas tem processos que a gente pode fazer, né? Se aproximar das pessoas. Eu aprendi isso com um amigo meu que é editor, né? E eu falei, nossa, porque eu levei um reject da Management Decision, quando dois revisores deram um major revision para mim. Dava para ter dado um major revision. Ele falou, o outro deu, não aceito. Aí ele falou assim, isso claramente foi que ele não quis o seu artigo. Né? Porque, entenderam? Então, e como dica, ele falou, então se aproxima dessas pessoas, entra no LinkedIn, conhece quem são as pessoas, sabe, quem é o chefe, entra, vê se o assunto que você está falando tem a ver com essa pessoa, entende? Já vai se aproximando dela, né? Pede para ser revisor, né? Principalmente para esses assuntos espinhosos, e principalmente se você não está acompanhado de uma pessoa famosa, chiquérrima, como você para publicar, tá? Então, tenta fazer essas aproximações. Eu acho que é muito importante o método. Gente, método. É importante, sim, fazer uma boa... Nem tudo é estudo de caso. A pessoa entrevistou 2 pessoas, falou de estudo de caso. Não é estudo de caso, gente. Não é. Não é. Então, me ajuda. Um bom método, bem construído, nem que tenha que pedir ajuda, enfim, né? E eu acho que uma coisa importante, alianças, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo, né? São construção de alianças, né? De contato, né? Então, acho que é muito importante, né? Essa aproximação com as pessoas de outros lugares, né? Enfim, comunicar o seu trabalho para outras pessoas e também receber o comunicado delas. Eu acho que é um jeito de construir essas alianças que às vezes a pessoa vai, eu soube de você, olha, né? E aí e você também acaba também fazendo isso no inverso também, né? E acaba aprendendo às vezes, né? Então acho que é isso, né? Cuidado com o método, né? Conhecer os editores, né, para ver se tem alinhamento, para não levar fora logo de cara, né? E entender sobre o que é a pesquisa, delimitar o escopo, o objetivo da pesquisa e construir alianças. Acho que isso é muito importante. Maravilha. Que preciosas dicas. Eu vou pedir que os colegas que se encontram, podendo, acionem a câmera para a gente fazer aqui as fotografias, né, o book oficial do nosso terceiro TED Talk de Geopolítica. Agradecer a presença de todos os doutorandos, mestrandos, convidados, professores. Eu quero dizer que nós tivemos aqui participação muito pesada de professores do corpo docente, não somente da FDV, como de outras instituições, viu, Cíntia? Nós somos aqui quase 3 dezenas de pessoas, né? Estamos muito bem acompanhados aqui. Eu vou pedir para a Karine e os colegas fazerem aí as fotografias, sorriam, já avisem, dê um sinal, atenção. Ok? Vitor, Karine, tiraram? Ok. Cíntia, Faculdade de Direito de Vitória, em especial nós aqui da disciplina de Geopolítica, Criminologia e Desenvolvimento, te agradecemos enormemente. Agradecemos eu que agradeço, viu, de verdade, mesmo. Vocês foram um público muito 10, muito legal mesmo, muito legal. Obrigado. Agradecemos a todos e a todas. Eu vou te passar a palavra para a tua despedida final e depois temos já o encerramento.
E fica o convite para o próximo sábado, o nosso último TED Talk. Lembrando, para quem não conhece essas atividades, aqui na Faculdade de Direito de Vitória, a disciplina é ministrada apenas uma vez por ano, sempre no segundo semestre de cada ano. E na instituição, o primeiro semestre, nós professores, dedicamos-nos às publicações e às realizações das pesquisas. E no segundo semestre é a parte do ensino. Então, eu quero agradecer aqui a todo o corpo discente da FBV que está conosco, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Federal UBRA, a UBRA também que está aqui, SEST, enfim. Cíntia, suas despedidas e meu forte abraço. Oh, meu Deus. Olha, muito obrigada, Chay, mesmo, né, por esse palco, né, porque, olha, realmente é uma oportunidade, o jeito que você me apresentou, que as pessoas falaram, foi muito carinhoso mesmo, muito respeitoso, né, claro que eu já fui recebida bem várias vezes também, mas eu fico feliz, né, por mais essa oportunidade super positiva que eu estou tendo, né, e eu espero que eu tenha ajudado. Eu peço desculpas se eu falei algo de uma maneira muito direta, né? Mas e eu fico feliz que é um programa, né, Distrito Sense, fico muito feliz porque a gente está, tanto a Karine, que falou da pesquisa dela lá de gênero, tanto o Vitor, né, que comentou, eu acho que tudo isso são formas de fincar bandeira, sabe, gente? O Felipe, né, eu não consigo ver o Felipe aqui, mas não é o modo ideal, sabe, às vezes, sabe, gente? Mas a gente faz o puxadinho, né? Sabe, vocês entendem? Faz o puxadinho, aí melhor o puxadinho, entendeu? É melhor o puxadinho do que nada, sabe, às vezes, né? Então, e a gente está fazendo isso, né? E eu creio que está se robustecendo, né? Então, acho que é um movimento muito legal, muito importante, que eu espero que dê frutos, né? Que eu espero que vocês mandem o contato da galera para mim, viu, Oxai? Por favor, manda as indicações de livros que a galera falou, né? Desculpa falar galera, gente, mas é mais fácil. E manda o que o pessoal mandou para eu receber coisa de vocês, eu também mandar as coisas, porque a gente nunca sabe, né, gente, o dia de amanhã, né? Às vezes a gente pode se ajudar, pode ser ajudado, né? E eu acho que isso é legal. Maravilha. Então, declaramos encerrada a sessão. Eu vou te mandar um convite especial para você ficar como pesquisadora colaboradora do grupo de pesquisa aqui, Cultura, Direito e Sociedade também. Gente, um bom final de semana. Aproveitem. A área já que está mas a disposição dela vem do Senhor. Cuidem-se. Voltem a usar máscaras. O Covid está por aí. Um abraço. Tchau, Cíntia. Tchau, colegas.